Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que tudo esteja ocorrendo como nós queremos, né? Que vocês tenham saúde, muita paz e muito amor. Bem, hoje eu vou fazer a correção de simulado, mas eu não vou fazer reunião ao vivo, porque eu não vejo por que fazer reunião ao vivo com 4 alunos, dentro de uma sala que tem vários alunos. Então, eu vou gravar o vídeo, vou colocar o vídeo aqui para vocês no WhatsApp e vou colocar lá na plataforma. Vocês, por favor, acessem esse vídeo e corrijam o simulado de vocês, tá? Obrigada por vocês fazerem isso, né? Coisas que muito importante para vocês, se vocês têm que ter interesse em fazer. Então, vamos lá. Olha, nosso simulado, nós vamos trabalhar a Idade Média, né? A gente trabalhou a Idade Média, desde o começo do ano a gente vem trabalhando, porque no sétimo a gente trabalha a Idade Média. Modo de produção feudal e antiguidade, porque antes da Idade Média nós vamos ter a antiguidade. Mas vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, do ponto de vista cultural, na passagem da antiguidade para a Idade Média, é correto afirmar que o patrimônio greco-romano só não sofreu perda maior devido à ação esclarecida de muitos chefes bárbaros. A letra A, né? Só não sofreu perda maior devido à ação esclarecida de muitos chefes bárbaros? Não, os bárbaros eram aqueles que vão tomar o poder dos romanos. Eles vão fazer com que Roma caia, o Império Romano caia, certo? Então, não é essa, tá? E ele está perguntando aqui a questão sobre o Império, o patrimônio greco-romano. Não tem nada a ver com os bárbaros, certo? Está falando aqui da Grécia e de Roma. A Roma lá na Itália e os gregos, né? Porque eles tiveram esse contato, gregos e romanos. Aí, perdeu-se quando completou, letra B, quase completamente, por quê? Perdeu-se quase completamente, por quê? Quando, dado o seu caráter pagão, foi rejeitado pela igreja. Nada a ver, gente. Os romanos eram católicos, não desde mas já no final do Império Romano nós vamos ter ele se apropriando dos ensinamentos cristãos da Bíblia e pega tudo isso e forma um grande império, né? Os romanos é que vão criar até um país chamado Vaticano, que tem tudo que você imaginar, a história todinha da igreja, você pode ir para lá que você vai ver. Lá em Roma, lá vizinha a Roma, no Vaticano, certo? Aí, letra C, não é essa, porque não tem nada a ver, com o patrimônio greco-romano, essa questão. Né? Não tem nada a ver com Grécia, só está falando aí de quem? De Roma e do poder da igreja, que também eles não eram pagãos também, não tinha essa questão, dado seu caráter pagão, nada a ver isso. Né? O Império Romano não tem nada a ver. Foi rejeitado pela igreja, não, eles que criaram a igreja, né? Tanto que a igreja é assim. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, que eles criaram a igreja, certo? Foi rejeitado pelos bárbaros em razão do caráter cristão com que foi revestido pela igreja. Foi rejeitado pelos bárbaros em razão do... Não tem nada a ver isso. O Império Romano, greco-romano, não tem nada a ver com isso também, certo? Porque os bárbaros não tem nada a ver com os gregos, certo? Nem com os romanos. Os bárbaros, eles são povos que vêm de outras regiões e se instalam de maneira permanente no Império Romano. Pois a Grécia é o primeiro império que vai surgir na Europa. E os romanos, como vão surgindo depois do Império Grego, vai se apropriando dos conhecimentos dos gregos, porque os gregos eles vão ter uma organização política, administrativa, democrática, e em grande Império Romano, que durou 1000 anos, muito tempo,
vai se apropriar desse conhecimento para poder tanto se organizar como um império, mas também ter, né, o conhecimento como forma de domínio. Aí, letra D, não desapareceu com a antiguidade, porque a igreja serviu de conduto para sua sobrevivência. De condutor. Letra E, vamos só ver aqui, viu? Escapou essa letra D é a resposta da questão. Não desapareceu com a antiguidade. O Império Greco-Romano, ele não desapareceu com a antiguidade, porque a igreja serviu de condutor para a sua sobrevivência. Então, a igreja vai pegar o conhecimento greco-romano e vai fazer a cópia de todos aqueles livros e manuscritos gregos e romanos. Por isso que nós temos acesso à Bíblia, certo? E aí a Bíblia não foi escrita na Grécia nem em Roma, mas como eles dominavam os países árabes, e a Bíblia é um livro judeu, é um livro dos árabes, porque os judeus, eles vão, aqueles povos ali são todos povos árabes, né, do Oriente Médio. Eles são povos que vão ter vai surgir a Bíblia lá, né, com esses povos, com os judeus. Então vamos lá. Não desapareceu, é letra D a questão, tá? Escapou do desaparecimento graças à preservação fortuita de textos antigos. Não é fortuita, a preservação foi por completo desses escritos, né? A Bíblia está aí como prova que ela foi escrita segundo, mas alguns historiadores vão falar que na Idade Média ela vai ser modificada, a Bíblia, certo? Por alguns papas. Vamos lá, na segunda questão nós vamos ter, letra D, a primeira questão. No feudalismo, a sociedade era altamente hierarquizada. Nesse sentido, a posição social dos indivíduos era definida. Por quê? No feudalismo, lembra, gente? A gente trabalhou bastante isso, né? O modo de produção feudal, como era a hierarquização. Na prova que a gente fez, ainda fiz uma prova com vocês, um trabalho com vocês, né, sobre isso. Vamos lá. Não foi prova, mas foi um trabalho. Porque faz um tempinho, né, gente? Às vezes eu esqueço, mas eu fiz um trabalho com vocês sobre isso e lembro bastante. E durante essas aulas remotas tem assuntos e teve alguns exercícios que vocês fizeram e alguns vídeos que vocês viram e alguns áudios que tinham falando e explanava como era o modo de produção feudal, né? Então, gente, o modo de produção feudal, ele era assim, hierarquizado, né? E ninguém que nascesse na base da pirâmide, como camponês, como servo, porque era aquela basinha ali que fazia o modo de produção feudal conseguir se manter durante tantos anos, né? Porque foram muitos anos, 1000 anos, né? Nesse modo de produção, o camponês, ele era a base de tudo, porque ele ia produzir para ficar com uma parte para comer, produzir na agricultura, ficava com a parte dessa produção e dava o terço, que chama, para os donos do feudo, dono da terra, certo? Então, vamos lá. Pela quantidade de títulos da nobreza que se tinha, essa posição não era por causa de quantidade de títulos da nobreza. Quem são os nobres? São aqueles que são parentes e que fazem parte da corte, do palácio, que são parentes do rei, tem terras também, mas não é por causa disso que se teria a posição definida na sociedade feudal, nesse modo de produção. Nós vamos ter, pela quantidade de escravos que se tinha, não também. Não, aí é na modernidade e também na antiguidade, também tem alguns lugares que a gente vai ter a posição das pessoas pela quantidade de escravos. Que no Brasil era assim. Pela quantidade de dinheiro que se tinha, também não existia nem dinheiro, tá? Existia dinheiro aqui e acolá, no Oriente, por exemplo, no Japão, lá na China, tinha dinheiro, certo?
Mas era outra sociedade lá e a gente não trabalha muito essa sociedade nas nossas aulas, porque nós fazemos parte do Ocidente, né? Nossa história é muito mais ligada ao Ocidente, mas a gente deve saber também a história do Oriente, tá? Pela posse ou propriedade da terra, letra... Gente, aqui, ó, é tudo falso, né, ó? Aqui é falso, é para botar falso ou certo. Então, falso, 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 essas três primeiras. E a última é que acerta, tá bom? Ó, verdadeira. Então, o gabarito aí é F, 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 V, tá? A última questão da segunda questão, a última afirmação e quesito. Pela posse ou propriedade da terra, principal expressão de riqueza daquele período. Tá bom? Então, essa questão, a da segunda questão de história, é a letra FF, são 3 F e 1 V, tá? Nessa terceira questão. Na segunda questão, vamos para a terceira questão. Ainda sobre o feudalismo, também é do mesmo jeito, é? Bote F ou V. Julgue as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Verdadeiras ou falsas. O feudalismo está associado à hierarquia e dogmas da igreja daquele período? Gente, verdade, tá? O feudalismo está associado à hierarquia e dogmas da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é que tinha total domínio de todas as terras. A maioria das terras era da igreja, no feudalismo, na época do feudalismo, tá bom? Então, tinha associada à hierarquia, era associada à igreja. A igreja estava no topo do comando de tudo, certo? Então, ela era a grande poderosa da época do feudalismo. O feudalismo foi um sistema político, social e econômico que vigorou durante a Idade Média? Correto, tá? Correto. Muito boa essa questão aqui. Todos vocês sabiam demais para resolver sozinhos. Não precisava nem de livro. É porque também tem no livro, vocês não sei nem como é que vocês fizeram essa questão, mas tomara, Deus Senhor, que vocês tenham acesso à internet para fazer essas questões, para pesquisar. Porque vocês, não sei se vocês foram pegar o livro, que chegou também agora há pouco tempo, né? Um sacrifício essas nossas aulas, deixei. No feudalismo, a posição dos indivíduos dependia do nascimento. Sim, eu disse a vocês, quem era camponês continuava camponês até morrer. Não existia uma mudança de patamar social. Um camponês jamais iria ser um vassalo ou um nobre. Ele morreria camponês. Triste sina de um camponês. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil ser um camponês e ser rico, gente. É muito difícil. As coisas mudam a forma, mas continua sendo a mesma coisa. É muito difícil você ser um camponês e conseguir ser um ricaço, um ricão. Você tem que estudar muito, ser muito desenrolado para isso. Certo, gente? Então, essas questões aí são as questões resolvidas. A terceira questão tá tudo verdade. Verdade, 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 verdade. Obrigada. Um cheiro. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Beijo. Até mais.